Olá, que maravilha estar de volta com mais uma edição do Café com Fabiana Monte. E hoje vamos falar sobre fé, esperança, saúde, qualidade de vida. A nossa convidada do dia é a Josane Santa Fé. E hoje estamos aqui com a Josane Santa Fé, ela que é mulher, empreendedora, pastora, apóstola. Tudo bem, Josane? É um prazer, uma felicidade de tê-la aqui. Para mim também. Com certeza é uma honra, um prazer, né? Estar aqui compartilhando desse tempo com você, tomando um cafezinho e batendo um papo, porque você é uma mulher extraordinária. Ah, que bacana, já obrigada. Esteve lá na nossa igreja, eu amo e é uma referência aqui, né, para nossa cidade, como mulher empoderada e faz a diferença na vida de outros. O maior prazer estar aqui contigo. Obrigada, o prazer é todo nosso. Josane, hoje estamos finalizando, né? É o último Café com Fabiana Monte do ano. E assim, é um momento muito especial para a gente, né? Porque nós tivemos um ano muito difícil, inclusive nós suspendemos o nosso quadro durante aí mais ou menos uns 3 a 4 meses. A nossa revista foi suspensa, né, desde o mês de março, só retomamos na edição de setembro, né? Foi um ano difícil em todos os sentidos, principalmente porque perdemos muitas vidas, né? E a gente finaliza o ano com essa mensagem na capa da revista, Fé, Esperança e Cuidado. O que é que essas palavras remetem a você? Eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo agora, né? Fé, ela fala de algo que a gente não vê, não consegue pegar, mas a gente precisa ter, né? Para a gente alcançar os nossos sonhos, o nosso objetivo, a gente precisa ter a fé, né? Em algo, em alguém. E a fé que nós temos, a gente precisa ter canalizado a alguém que a gente sabe que é maior, né, que pode nos dar algo maior. E a gente tem a Jesus porque sabe que pode mudar toda a nossa vida, a nossa história, Ele que guia, que direciona o que é que nós vamos fazer. A esperança, né, fala sempre do amanhã, né, a gente poder viver o hoje, mas com a esperança de amanhã ter algo melhor. Então o hoje é o que a gente precisa estar vivendo, mesmo não sendo bom ou não sendo excelente, o que nós esperávamos. A gente viver aqui com total consciência, mas acreditar, se não estiver bom, acreditar que amanhã, na esperança de um dia melhor. E o cuidado para mim, também eu acho que é fundamental. Eu costumo dizer que a gente precisa ter o cuidado em todas as áreas, né? A área espiritual, emocional e físico, que é o nosso corpo. Então, eu costumo trabalhar sempre falando de uma saúde total. Então, cuide da sua saúde total, porque com certeza você vai ser uma mulher, um homem que vai conseguir ter a sua vida, o domínio, né, daquilo que você precisa ser e estar fazendo. Então, cuide da sua saúde total, que é fé, cuidando do espiritual, cuidando das emoções, que é a alma, e o corpo. Nós somos alma, corpo e espírito. Então, querida, eu te acompanho muito, inclusive nas redes sociais, né? E esse ano, quando a gente teve um pouco mais de tempo em casa, né? Isso. A gente ficou muito ali nas redes sociais, no Instagram. E durante todo esse processo difícil que a gente viveu, eu percebi que você falou muito sobre inteligência emocional. Isso. Né? E, inclusive, é algo que me fazia muito bem assistir. Cheguei a colocar em prática algumas dicas, e isso é sempre muito bom. Por que você passou a falar sobre esse tema? Foi algo que já estava planejado ou foi pelas circunstâncias, né, que a gente precisou viver esse ano? Então, Fábio, já estava planejado porque, na verdade, nós falamos sempre sobre as emoções. Quando a gente fala na Bíblia sobre a sabedoria, a sabedoria está ligada, né, às emoções e ao espiritual. Então, a gente na igreja, como pastores, nós sempre ensinando as pessoas a ler a Bíblia e buscar ter sabedoria. E essa sabedoria, ela pode ser emocional e ela pode ter a sabedoria espiritual. Então, eu comecei a perceber nesse período de pandemia uma demanda maior para tratar o emocional, que é a nossa alma,
e a nossa mente. Porque a alma é o quê? A mente. E as emoções estão completamente ligadas à mente. Então eu comecei a buscar ensinar sobre esse tema, né, que hoje é falado muito pelos coaches, pelos psicólogos, psiquiatras, sobre as emoções, inteligência emocional. E eu percebi que às vezes as pessoas não têm essa inteligência emocional, não é porque ela não quer, Sim. mas ela não tem conhecimento do assunto. Ela não sabe por onde começar ou qual é a sua demanda para que ela trate aquela situação. Então, quando você remete, faz uma ligação, sabedoria da palavra e a inteligência emocional, você tem muitas ferramentas da própria palavra de Deus, que é a Bíblia, para tratar e começar a adquirir essa inteligência emocional. E eu costumo dizer, nesse período eu estava falando, que essa inteligência emocional, ela é treinável, né? De que forma que a gente pode treinar, Josi? A gente pode treinar lendo, buscando conhecimento, não só da Bíblia, da palavra de Deus, que a Bíblia fala sobre a sabedoria, mas também de outras ferramentas, né? Como você buscar fazer um curso, como você buscar, muitas vezes tem pessoas que precisam de terapias, né? Fazer terapia com psicólogo, com psiquiatra, dependendo da demanda de cada um. Eu acho que o mais importante nesse tempo, Fábio, que nós vivemos com esse tempo de pandemia, é a pessoa ter o seu autoconhecimento. A pessoa buscar se conhecer. A gente precisa abrir, né? Eu gosto muito de você, porque eu acho você uma pastora diferenciada, porque eu acho você aberta, né? Obviamente a gente precisa ter fé, a gente precisa cuidar do nosso lado espiritual, mas a ciência, ela está aqui para nos ajudar, né? Exatamente. Então, eu acho muito interessante você falar sobre isso, sobretudo para o público cristão, né? Que muitas vezes se limita né? E tem ali uma certa resistência em buscar, por exemplo, uma terapia. Isso. Eu tento trazer o máximo, tanto eu quanto o apóstolo Maurício, meu esposo, a gente tenta trabalhar isso na igreja para que as pessoas entendam que nós sermos cristãos, evangélicos, não é nada bitolado. É uma forma de viver que a gente escolheu, decidiu ser, né? Seguir o Senhor Jesus de uma forma onde nós seguimos princípios, mas isso não nos impede de vivermos muitas coisas. Como a Bíblia fala, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Sim. Então a gente vai tirar aquilo que não nos convém. Então dentro da igreja a gente pode ser uma pessoa que tem conhecimento, a gente pode ser uma pessoa que busca ter tudo que o mundo oferece de bom, né? Eu falo mundo sem fora da igreja, porque como você falou, tem pessoas que ficam na igreja bitolada. Então, às vezes, não traz para dentro da igreja falar sobre questões emocionais. E aí, acho que tudo que a pessoa, por exemplo, uma pessoa que está na igreja, ela tem anos, às vezes 10 anos na igreja, mas ela tem uma demanda dentro de casa que ela não conseguiu tratar. Exemplo, um problema no casamento. E aí ela não consegue sair daquele estágio ali que ela não consegue entender o marido, ela não consegue, né, ter uma relação de paz, que é que a Bíblia promove, que é que a Bíblia fala que Jesus nos dá quando Ele entra na nossa vida. Mas por que ela não consegue? Porque ela não tem habilidade emocional para aquilo. Então, nem tudo é porque ela não tem intimidade com Deus, ou ela está desviada dentro da igreja, ou ela não busca a presença de Deus, porque às vezes as pessoas espiritualizam muito. Sim. Né? E aí, às vezes, vem essas questões de demandas emocionais. Então, por isso que eu acho que é importante nas igrejas ser trabalhado sobre essas questões emocionais. Porque não tem como a gente viver só buscando o espiritual. Se você buscar só o espiritual e não tratar o emocional, uma hora você vai ter demanda que o espiritual ele não vai conseguir te ajudar. Então a pessoa uma hora você tem que estar cuidando do seu corpo, que é como eu falo da saúde total, porque uma hora você vai ter uma demanda no seu corpo que vai pedir que o espiritual não vai suprir. Então nós somos completos quando a gente trabalha essas três saúdes. Saúde no corpo, saúde emocional, que é a saúde na alma, e saúde espiritual. E como é que foi 2020 para você? Eu acredito que para você também não tenha sido fácil, principalmente porque você recebe muitas demandas, né? Das ovelhas que você lidera, enfim, também tem suas demandas pessoais, tem a sua casa. A gente sabe que o homem, né? Seu esposo é o pilar da casa, mas você está ali sempre ao lado dele. Eu acompanho você sempre, né, contribuindo muito na vida dos seus filhos e isso, né, também pesa. Como é que foi para você administrar tudo isso em um ano de pandemia, em um ano onde a gente precisou ficar boa parte do tempo em casa, apreensivo?
Não foi fácil, como para ninguém, né? Eu precisei também me readaptar em algumas coisas, fazer algo novo. Mas para mim, eu acho que foi um dos melhores anos da minha vida, Fabi. Mesmo com tantos desafios que nós vivemos, eu costumava dizer que nesse tempo de pandemia, onde se dizia que a gente estava confinado, eu comecei a dizer, eu e Maurício, meu esposo, o apóstolo Maurício, a gente começou a dizer que a gente estava vivendo não confinado, mas a gente estava em uma concentração espiritual. É como se a gente tivesse sido levado para casa, Deus tivesse permitido a gente ficar em casa, para começar a ter consciência de algumas coisas novas, que muitas vezes no corre-corre do nosso dia a dia, na correria das necessidades que a gente tinha de trabalho, de lazer, de estar sempre suprindo uma carência, uma ajuda um com o outro, muitas vezes a gente não estava conseguindo parar e olhar para si, olhar para a nossa família, para a nossa casa. E nesse tempo eu percebi também que foi bom para a gente, para mim como família. A gente começou a ter consciência de outras demandas que a gente tinha como família, como casal. Então essa concentração espiritual que eu passei profetizando esse tempo todo, veio para nos tirar daquele estágio que nós estávamos. Ou conformado, ou desacreditado, não só eu, mas eu estou falando aqui no geral. E eu quero passar para você se analisar dessa forma também. Ainda dá tempo de nós avaliarmos o nosso 2020. Né? Nesse tempo, se talvez você não conseguiu mudar de estágio, de lugar que você estava, porque você ficou paralisado, né? Eu quero despertar você ter esse entendimento. Busque conhecer você, a sua casa, a sua família. Procura ver as demandas, o que é que você precisa avançar. Então esse foi um tempo que eu busquei estudar mais, fazer mais cursos, aprender mais, não só da palavra de Deus, mas de algum conhecimento de algumas áreas que eu precisava. Né? Eu tive um crescimento maior em todas as áreas, eu acredito. Josi, naquele momento inicial, eu confesso a você que eu vivia assim momentos desesperadores mesmo, sabe? Momentos que eu parei, me desesperei, chorei, coloquei para fora minhas emoções, porque era tudo muito novo. Mas depois passei a me adaptar e eu vivi também momentos que eu nunca tinha tido a oportunidade de viver, com meu filho, com meu marido, sabe? E depois foi difícil, inclusive, retornar, porque meu filho havia se adaptado. Até hoje tem sido muito difícil sair de casa, porque ele se adaptou de uma forma, a gente nunca teve tanto tempo junto, sabe? Foi realmente muito bom esse momento, que com certeza se não fosse a pandemia, a gente não teria vivido tanto tempo assim. Mas infelizmente a gente percebe que para muitas famílias, e a gente vê aí os índices, né? Muitos casais se separaram, as pessoas não se suportaram, o índice de violência doméstica aumentou muito, né? A que você atribui, Josi, isso tudo? Eu atribuo, Fábio, a falta da presença de Deus, muitas vezes inserido na família, que é um projeto divino, e a falta desse autoconhecimento. Porque a família é um projeto de Deus. Não tem como uma pessoa associar algo a outra direção. É Deus. Deus criou o homem e a mulher para que se multiplicasse, formasse a família. E uma família, ela só consegue ficar sólida, consegue ter base, se a gente tiver a fé em Deus, para que Ele seja o pilar que nos guie, nos direcione. Porque nós somos seres humanos completamente diferentes. Eu digo que o Senhor nos ama. As pessoas costumam dizer que Deus nos ama por igual, né? Mas eu costumo dizer que não, que Deus nos ama de forma única. Ele tem um amor incondicional com cada um de nós e Ele nos fez única. Nós temos uma identidade única. Eu não sou igual a você, mas eu preciso de você. Porque o que você tem vai somar para mim ser melhor. E nós vamos fazer isso como unidade, né, de mulheres aqui na cidade e assim também na família. A família precisa ser completa porque um é diferente do outro. Então tem área que você tem, que é muito boa, que é muito forte. Você tem algumas debilidades, tem algumas necessidades que o seu marido tem. Então aquela debilidade que você tem, ele vai poder te completar em algo. Você vai poder fazer diferença na vida dele, naquilo que você tem de positivo e ele na sua. Mas se a gente não tiver muitas vezes o Senhor e esse autoconhecimento, não consegue. Então, por isso que eu digo, esse seu testemunho aí é um relato do que foi, você viveu, do que eu vivi, que muitas famílias viveram.
E a gente percebe que quando tem essa, eu falo que esse desgosto, essa decepção de que muitas vezes as famílias tiveram de se separar, né, de ter problemas, marido com esposa, de um agredir o outro, faltava algo que eles não sabiam nem como lidar com essa situação de estar o tempo todo junto. Porque com essa demanda da gente ter, fazer e sair para trabalhar fora, ter essa dinâmica desse século XXI que a gente tem hoje, a gente não para muito tempo para dar atenção à família. Não parava. Verdade. Então eu costumo dizer que por isso que foi uma concentração espiritual. Deus meio que convocou o mundo inteiro, todo mundo, todas as nações viveram isso. Não teve ninguém que ficou de fora disso, Fábio. Nós não vamos ser mais os mesmos e eu acredito que vamos ser melhor. Ainda que teve todas essas, né, essas tristezas de lares destruídos, de pessoas, né, agredindo tanto homem quanto mulher, mas nós já sabíamos que isso já existia. Sim. Mas de uma forma muitas vezes que não vinha para a mídia. Como é que existia? Porque a gente vê que hoje tantas famílias são destruídas, né, como antigamente. Na época de meus pais, de seus pais, dos nossos avós, eram muito menos do que é hoje. Porque vimos, né, estamos evoluindo em um século, claro, para muitas coisas. Está sendo muito positivo no nosso século, mas também muitas coisas veio destruída, de princípio, de valores. E é o que eu acho que nesse 2020 a gente começou a voltar a olhar para os valores, né, para questões que nós entendemos como princípios básicos de uma família, que é o respeito, que é o amor, que é o conhecer o outro, respeitar as diferenças. Né? Um homem, ele pode querer que a esposa seja igual a ele. Ele tem que entender que além dele ser sexo diferente, a esposa tem forma de ser diferente dele, a mulher vice-versa. E isso estava passando muito despercebido, as pessoas não queriam parar para ver isso. Tipo, ele não me entende, pronto, separa. Então aí nesse 2020 acabou que esse tempo, como você falou, que foi difícil, como eu passei também esse tempo difícil, a gente começou a se conhecer. E aí nesse tempo aí você vai tendo esse tempo melhor, de qualidade, como você teve. Eu costumei dizer que a pandemia teve 3 estágios, né? Teve o início, como eu passei, como você passou, que eu falei que no início eu precisei me readaptar. De susto, né? De susto, a gente ficava ansiosa, a gente chorava, a gente não sabia o que ia acontecer. Era uma fase nova pra gente. Então a gente precisou ter esse tempo de choque. Todo mundo passou. Depois veio o segundo momento. Foi quando a gente já estava mais adaptando àquele ritmo desacelerado. Né, de estar mais em casa, de saber que o trabalho a gente conseguia lidar algumas coisas em home office, né, que a gente conseguia lidar com algumas questões de amizade, que a gente achava que tinha que estar sempre com aqueles amigos, deixando às vezes familiares. Sim. Então essas questões a gente foi ali vendo que era normal a gente ficar naquele momento. Depois teve agora esse momento do desmame, né, que saindo do confinamento, como eu falo, da concentração espiritual, para voltar a uma rotina do dia a dia. Que aí você falou que seu filho sentiu, talvez o seu esposo sentiu, a gente como mulher sentiu, né? Porque a gente teve uma atenção maior deles, ele teve uma atenção maior nossa, aquela roupinha passada que muitas vezes aquele marido não encontrava. Hoje, claro que a mulher também não é só para ficar dentro de casa, lavando, passando e arrumando, mas a gente conseguiu cuidar de demandas que a mulher, ela mesmo que tenha uma secretária, mesmo que ela tem que ter habilidade no seu lar. Por isso que eu tenho até a gente tem a conferência lá na igreja, que você vai ter a oportunidade de estar sempre indo lá com a gente, que é a conferência MMA. É uma conferência que eu falo que o nome MMA é Moderna à Moda Antiga. Porque eu acho que nós temos que ser mulheres do século XXI, mas com valores e princípios antigos, que a sua mãe fazia, que a minha avó fazia, e a gente precisa conservar isso ainda hoje na família. Porque mesmo sendo uma mulher, né, empoderada, uma mulher que trabalha fora, que tem ministério, eu tenho que administrar muito bem o meu lar, né? Mesmo com a ajuda do meu esposo, mas tem coisas que cabe à esposa e cabe ao marido. Sim. Né, como provedor, como sacerdote. Então isso tem sido desvirtuado, né? Está sendo distorcido nesse século que a gente estava vivendo. Então eu acho que esse momento, 2020, Deus nos paralisou. Ver como se fosse um momento, epa, stop. Porque muita gente dizia, esse mundo não tem mais jeito, só se acabar todo e Deus fizer fazer outro, ou nascer outro mundo. Eu acho que foi a oportunidade, né, da gente se reinventar, fazer as coisas novas dentro da nossa própria casa e na nossa família. E a gente viu que foi possível, né? Foi possível. Ficou aí a mensagem e cabe a cada um absorvê-la, né, da melhor forma possível.
e demos uma pausa no Café com Fabiana Monte para falar com você que está sonhando iniciar 2021 com carro zero na garagem. Agora você pode ir até a Diego Veículos, que também trabalha com 0 quilômetros. Então, se você quer começar 2021 com um zerado na garagem, é só passar na Diego Veículos. Eu vou contar um segredinho para vocês. Um dos maiores desafios da minha vida foi a aquisição da minha CNH. Então, se você também está planejando adquirir a sua, eu tenho hoje uma super dica para você, que é a Alta Escola Radial. A Alta Escola Radial está aí com excelentes condições para você iniciar o 2021 dirigindo o seu próprio caminho. Eu vejo que você fala de uma forma muito positiva sobre saúde e sobre esse produto aqui que são os óleos essenciais da Duterra, que muito obrigada pelo presente, você trouxe para presentear a gente. Eu fiquei muito feliz porque, inclusive, esse final de semana eu estava pesquisando justamente sobre os óleos, né? Porque a gente entende que a gente precisa realmente buscar alternativas mais saudáveis, a gente precisa se conectar cada vez mais com a natureza, que de fato é o caminho, né? Mais um aprendizado do 2020. Então eu queria que você aproveitasse o momento e falasse um pouco, né, sobre esse produto que inclusive eu já estou usando e desde o primeiro dia que eu usei, incrivelmente, eu já percebi, assim, diferenças incríveis a nível de ansiedade, principalmente. Eu sou uma pessoa que sou extremamente ansiosa, extremamente agitada e me tranquilizou bastante. Eu fiquei, meu Deus, será que é impressão minha ou é verdade mesmo? Mas no outro dia eu também tive a mesma sensação. Então, o que é bom, né, e o que é saudável, eu acho que é muito importante a gente compartilhar. Então, vamos falar um pouco sobre essa maravilha. Pois é. Então, Fábio, eu sempre gostei muito assim dessa área de saúde, de questão de corpo, não por estética, mas para a gente tentar entender o nosso corpo. Porque a gente está também nesse século XXI de uma forma, eu costumo dizer, se a gente olhar para os nossos amigos de escola, de colegial, hoje em dia, tanta gente quanto eles estamos mais gordos do que antigamente. Sim. Né? Por quê? Porque a gente sabe que o metabolismo vai diminuindo, mas também a gente está em uma era muito de fast food, de comida muito fácil, né? De desembalar e comer. Então eu comecei a aprender há uns 4 anos atrás, que eu vi uma necessidade de mim, que eu era uma falsa magra, né? Eu tinha um percentual de gordura muito alto no meu corpo. E eu comecei a estudar e buscar me tratar de dentro para fora. Porque o médico falou, senão você vai chegar a 40 anos, você vai ter um problema circulatório, você vai ter um problema, vai ter uma trombose, porque o seu corpo acumula uma gordura muito localizada. E eu comecei a ver isso. E eu percebi que a gente desembrulhava mais e descascava menos, né? A gente para hoje para tomar um suco de laranja, que tem ali acho que 6, 7 laranjas, mas não quer parar para descascar uma laranja, que você chupa uma e fica saciado. Então é por isso que a gente acaba engordando, porque a gente consome mais do que deveria o nosso corpo. E o metabolismo lento, a gente não faz tanto exercício como deveria fazer e vai tendo um sobrepeso. E aí nesse tempo eu fiquei apaixonada por nutrição, inclusive me matriculei para voltar a estudar. Depois de 15 anos de formada, sou contadora, eu decidi estudar agora na área da nutrição, porque eu sou apaixonada, fiquei apaixonada. E aí meus filhos fazem medicina, eu falei, tem tudo a ver, vamos começar a estudar de novo? Todo mundo estuda, você não quer desgrudar dos filhos, não quer desgrudar, inclusive foi na mesma faculdade, pensei aí, na que eu me formei, né, há 15 anos atrás, que Maurício se formou, eles entraram para fazer a medicina e eu vou fazer a nutrição. E aí eu não cursei por causa da pandemia, que eu queria presencial, não quis me adaptar ao EAD. E aí eu comecei a estudar, me apaixonei pela nutrição, porque eu percebo que nós somos o que nós comemos. Sim. O nosso corpo reflete aquilo que a gente decidiu comer, né, colocar para dentro como alimento. E aí eu como muito de forma natural. Eu botei essa técnica de desembalar menos e descascar mais. Então eu procuro comer verdura, coisas naturais, tudo que vem da terra. Eu digo assim, né, vamos falar de Deus em tudo, até na alimentação, tá certo? Então começa a comer tudo como Deus fez.
né? A fruta, Verdade. as coisas que vêm da terra, porque com certeza ela vai fazer melhor o nosso corpo do que o industrializado. E aí, nesse tempo de pandemia, juntando com esse comer natural, eu falei, meu Deus, eu não posso ficar tratando essa rinite, tomando tantos remédios como eu tomava todos os dias, antialérgico, Tilenocin, para uma rinite que eu tinha desde a infância. Eu era asmática. Então, eu tinha umas demandas nessa área de corpo, de doença, que eu precisava tomar remédio contínuo. Eu falei, meu Deus, até quando eu vou ficar tomando remédio assim? Foi quando eu conheci os óleos essenciais. Uma amiga me explicou há 2 anos atrás, você tem ideia, ela me explicou esses óleos, me ofereceu há 2 anos atrás. E eu nunca parava para ler as coisas sobre os óleos essenciais, como você falou que estudou esse final de semana. E eu digo que foi até conexão de Deus, né? Verdade. Porque eu trouxe um presente para você que você já estava ali estudando, vendo ali na minha rede social, já estava buscando entender. E hoje, inclusive, a gente veio combinando, né? De terno branco. Totalmente conexão. Conexão de Deus mesmo. E aí, eu parei no início, porque como eu estava, como você falou, ansiosa. E não é porque a gente é ansiosa, porque tem... Não, porque a gente é ativo. A gente está nesse tempo de trabalhar, de fazer tudo em casa. A gente acaba tendo uma ansiedade de se preocupar com o amanhã. Porque Sim. o que é ansiedade? A ansiedade é isso. A gente querer saber as coisas que está por vir, que vai acontecer e como vai ser. E aí esquece daqui, do hoje, né? Do momento. Então, a gente está aqui hoje no café, vamos falar aqui. Depois a gente resolve o que é depois. Verdade. E é isso que vem a ansiedade. Como a gente estava no período da pandemia sem saber como tudo ia acontecer, ficamos todos ansiosos, inclusive eu. E aí meu Deus, como é que eu vou, né, tratar isso? Eu tenho que buscar alguma coisa. Essa amiga me mandou novamente falando sobre os óleos. Os óleos essenciais tratam muito questões emocionais. Eu falei, olha, vou parar para ler. Aí comecei a ler, estudar, como você falou. E realmente os óleos essenciais, eles têm um poder aromático, que eles são essências maravilhosas, que hoje em dia eu não uso mais de essas essências ambientes que a gente compra no supermercado, em casas próprias, porque ali tem sintético, tem coisas químicas, e eu preferi, depois que eu conheci, decidi não usar mais, e comecei a usar eles. Então a casa fica com aquele ambiente agradável, cítricos, né, laranja, limão, deliciosos, florais. E aí eu percebi que eles tanto têm o efeito aromático quanto tem terapêutico, porque eles são 100% natural. É como que vem da planta. Eu digo que é um presente de Deus também para a nossa casa, para a nossa família, os óleos. Porque eles extraem da raiz, do caule, das folhas, da planta, das flores. E a do Terra, que é a empresa desses óleos, só faz embalar. Então, ele é o único do Brasil que é liberado pela Anvisa para você consumir. Então, tipo, eu uso na comida, eu uso sublingual, a gente usa na pele, usa aromático. E veio tratando algumas demandas que a gente tinha lá em casa. Por exemplo, a rinite. Tem mais de 8 meses que eu não sei o que é usar um remédio lá em casa para tratar a rinite, que a gente veio tratando com ele. Então, eu estou dizendo para todo mundo largar a medicação, começar a usar... Não. Ele é visto como uma medicina alternativa. Né? Que você vai inserindo e o seu corpo vai desmamando, desintoxicando de algumas medicações que tem sintético e vai tratando com os óleos, que eu costumo dizer que é como antigamente os nossos avós, nossos pais usavam muito chá. Né? A gente tomava muito chá das folhas, de tudo era remédio de chá, remédio caseiro, né? Caía, estava cheio de gripado, tomava mastruz, enfim. Os óleos essenciais veio para trazer esse natural para dentro do nosso lar, de uma forma industrializada, né? Porque é embalado, mas sem sintético. Então ele é 100% natural. E foi isso, por isso que eu trouxe até para lhe presentear. Porque, como eu falei, o que é bom a gente tem que compartilhar. A gente tem que dizer, amiga, usa, porque você vai se sentir bem. Você vai ver o quanto você vai se sentir bem usando. Tem pessoas que, nesse tempo de pandemia, adquiriu a insônia. Né? Já tinha dificuldade para dormir e ficou com a insônia maior, com dificuldade de ter o sono tranquilo, o sono reparador. E o lavanda, que é o que você está usando, o lavanda é um óleo universal. Muita gente conhece lavanda, né, de outras marcas, mas eu digo que o diferencial da do Terra é porque ele não tem um sintético. Então ele faz atuação direto na corrente sanguínea. Em 12 minutos a gente já vê uma ação. Por isso que você ficou surpresa. Meu Deus, será que isso eu usei ontem e fez efeito? Porque em 10 minutos ele já está na sua corrente sanguínea. E aí você já começa, depois de uma semana, de um dia de uso, você já começa a ver um resultado. E ao longo do tempo, que eu costumo dizer que se você quer tratar algo, você usa durante 90 dias, você vai ficar livre de muitas medicações. Pessoas tratam pressão alta, tratam hipertensão, problema de tireoide. Tudo tem tratado com os óleos essenciais porque traz esse bem-estar mesmo do corpo. Então, costumo falar novamente, saúde total, corpo, alma e espírito.
É isso aí, fica aí uma super dica para você, né, que quer iniciar o 2021, né, revendo a sua vida, revendo seus valores, investindo em mais qualidade de vida, Verdade. né? Isso, Josi? Então, como eu acabei de falar, a gente está em contagem regressiva, né, para 2021. Faltam poucos dias para a virada do ano e a gente inicia um novo ciclo, né? Com muita esperança, né? Eu espero que de fato seja um ano melhor, seja um ano de luz. O que é que você gostaria de dizer? Qual a mensagem vem no teu coração para as pessoas que nos assistem? Então, o que eu quero deixar para você que está nos ouvindo, nos assistindo, é você não parar de sonhar. Porque os sonhos de Deus, ele vai acontecer na sua vida, ele já tem preparado milagres determinados para cada um de nós. Nós estamos agora num tempo de festa, celebrando o Natal, estamos para chegar para o Natal, nós celebramos o Hanukkah. O Hanukkah é uma festa chamada Festa do Milagre, Fábio. E é o que a gente tem ministrado todo final de ano. Deus tem milagres específicos para cada um de nós. E o milagre, ele já aconteceu. Porque antes da gente provar aqui na Terra, como testemunho na nossa vida, ele acontece no mundo espiritual. Então, os milagres que a gente precisa já aconteceu. O que vai acontecer é como ele vai chegar nas nossas vidas, o tempo que ele vai chegar nas nossas vidas, o tempo que vai acontecer os seus sonhos, os seus projetos, o milagre que você tanto espera na sua saúde, né? Portas abertas. Então, nós precisamos sonhar e buscar. Como é que a gente vai buscar? Buscar no espiritual, né? Ter a fé, a convicção que Jesus, ele pode todas as coisas na sua vida. A Bíblia fala em Cristo podemos todas as coisas. Então, não tem limite. Eu costumo dizer que Deus em nossas vidas não tem largura, altura nem profundidade. Não tem limite para o tamanho do amor de Deus na nossa vida, para o tamanho do que nós podemos alcançar. E isso, claro, Deus na frente em primeiro lugar, porque o nosso relacionamento com Deus tem que ser o principal. Antes de esposo, antes de filho, porque depois, se a gente tiver esse relacionamento com Deus em dias, você saber quem Deus é, Deus Pai na sua vida, saber que você é filha de Deus, filho de Deus e que Ele pode todas as coisas na sua vida, você vai ser uma excelente esposa, homem vai ser um excelente marido para suas esposas e a gente vai ter os relacionamentos com amizade, tranquilo, porque esse relacionamento com Deus está claro. Quando você tem esse relacionamento, você consegue perceber que você pode alcançar todas as coisas, porque é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá alegria. Eu costumo profetizar todos os dias na minha rede social, bom dia com gratidão e alegria. Porque se você tiver gratidão, né, da sua vida, de tudo que você tem, acontece, e alegria nos lábios, Fábio, não tem como não acontecer coisas boas. Verdade. Né? Por mais que a gente passe por desertos, por dificuldades, que ninguém está imune de passar, mas a gente sabe lidar com as situações e a alegria que o Senhor fala, que Ele nos fortalece, que o Senhor é nossa força, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente todos os dias declara essa alegria, profetiza bênção nas nossas vidas, o dia vai ser melhor, vai acontecer aquilo que a gente espera, né? E você trabalhar, ter ação. Eu costumo dizer que não tem fé sem ação, né? Por que você vai fazer amanhã uma ação social? Porque você tem fé, você acredita que você pode alcançar outras pessoas, ajudar outras pessoas, mas você precisa colocar em prática. Precisa ir, projetar, programar a sua ação, fazer amanhã, né? E aí com isso Deus abençoa, Deus prospera, faz com que pessoas se unam e faça acontecer. Então tudo na nossa vida assim, então sonhe, mas não fique em casa desistido, saiba que Deus tem um plano na sua vida, que você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece e você principalmente tem essa força dentro de você. Você pode levantar, acordar, trabalhar, lutar pelas suas conquistas, porque Deus vai fazer acontecer o milagre que você tanto espera, o sonho que você deseja, seja profissional, espiritual, físico, Deus sabe do que você precisa. Então basta você também se despertar e agir, e ter ação, porque vai chegar na sua vida, no nome de Jesus. É isso aí. E esse foi o último Café com Fabiana Monte de 2020. Espero encontrar você novamente em 2021, que você possa ter um ano repleto de milagres, repleto de bênçãos, de paz, de muito amor e muita saúde. Um grande beijo e até lá!